Só um momento assim para diversão, mas também é um momento em que nos consagramos ainda mais para aproximar cada vez mais e fortalecer a nossa comunhão com Deus, que é o que nós precisamos muito. E somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. E desde já eu quero ler alguns versículos que se encontram no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 18 ao 21. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 18 ao 21, que diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã eu tenho feito uso de alguns versículos que foram falados pelo apóstolo Paulo. E ele falou esses versículos com convicção e certeza. E da mesma maneira, assim nós devemos falar. Eu sei que não é muito fácil, mas também não é impossível que venhamos ter certeza e convicção de falarmos estes versículos. No versículo 18, quando o apóstolo Paulo disse que se torna a edificar aquilo que destruiu, constitui-se a si mesmo como transgressor, ele estava se referindo ao velho homem. Porque, igreja, como é do nosso conhecimento, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso. E ele perseguia a todos os servos e servas do Senhor e prendia-os. Mas no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele estava indo para Damasco, nós podemos ver que aquele momento foi o momento em que ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro que ele teve com Jesus mudou a vida dele. E da mesma maneira que ele teve um encontro com Jesus, é um encontro como esse que nós precisamos ter. Porque ele perseguia em muito os que serviam ao Senhor. Mas ele era um escolhido de Deus. E da mesma maneira que Deus tinha escolhido a ele, ele escolheu a cada um de nós que aqui estamos. E por isso ele nos separou para servi-lo e para fazer a obra dele. Porque nós podemos ver no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui nós podemos ver que mesmo com todas as ruindades e perversidades assim que Saulo de Tarso havia feito, ele era um escolhido de Deus. E o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E por isso, ainda nos nossos dias de hoje, Deus, ele é o único que arranca o homem do lamaçal do pecado, salva, transforma e liberta, assim como ele fez na vida de Saulo de Tarso. E Deus, ele faz obras maravilhosas como essas na vida de muitas pessoas que muitas vezes para outras pessoas não tinham mais jeito. Mas para Deus não importa o que ele praticou ou deixou de praticar no passado. Fica tudo para trás, assim como o que Saulo havia praticado ficou para trás. Porque está escrito no livro de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. E aqui no versículo 19, quando ele disse que pela lei está morto para viver para Deus, com isso o apóstolo Paulo quis dizer
que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, devemos viver uma vida de obediência a Ele. Mas isso por quê? Porque Jesus é a nossa lei. Quando Ele veio ao mundo, Ele mudou as 610 leis que haviam sido criadas no tempo de Moisés. Mas isso por quê, irmãos? Porque ninguém obedecia aquelas 610 leis. E Jesus mudou todas aquelas leis e nos deixou alguns mandamentos. E os principais são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Igreja, mas agora vamos analisar, será que nós temos obedecido verdadeiramente esses dois principais mandamentos que Jesus nos deixou? Será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas e tido Ele como prioridade em nossas vidas e não como uma opção? E será que temos conseguido amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas só se lembram de demonstrar amor ao próximo quando está na época da Páscoa ou então na época do Natal. Mas Jesus, Ele não determinou nem época e nem data e nem a quem nós devemos escolher para amar. E eu sei que na maioria das vezes não é fácil. Não é fácil que venhamos amar o nosso próximo. Mas se foi um dos principais mandamentos de Jesus, devemos obedecê-lo. No tempo de Abraão, nós podemos ver que Abraão, ele creu no Senhor pela fé. Porque naquele tempo não existiam as leis. E Abraão foi o primeiro homem a receber o Evangelho de Deus na sua vida. E por isso que Deus disse para Abraão que a descendência dele seria um número tão imenso quanto o número dos grãos de areia do mar. E nos nossos dias de hoje, nós somos a descendência de Abraão. Mas isso por quê? Porque nós também cremos no Senhor pela fé e porque nós recebemos o Evangelho do nosso Deus nas nossas vidas. Porque o Evangelho, ele muda as pessoas, mas a religião, ela só muda a rotina. E no versículo 20, quando ele é falado, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Esse versículo, ele faz muita referência à renúncia. Porque se nós também estamos crucificados com Cristo, devemos viver uma vida diferente, uma vida consagrada ao Senhor. E no versículo 21, quando é falado, não aniquilo a graça que vem de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, que significa que Cristo morreu em vão. Porque, igreja, vamos analisar, tanto naquele tempo como agora nos dias atuais, a lei, ela nos mostra o que é o pecado. Mas a lei, ela não justifica as nossas obras. Aleluia. Como está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas isso por quê? Porque foi Jesus que morreu e se entregou por nós. E a lei, ela até nos mostra o que é o pecado e também nos pune. Mas não é a lei que nos regenera, que nos perdoa e que nos salva. Porque se através da lei nós alcançássemos de Deus a graça e a salvação, em vão teria sido o sacrifício de Jesus por nós. E voltando ao versículo 20, que é o tema do nosso retiro, esse versículo, ele faz muita referência à renúncia. Porque o próprio Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E por isso é necessário que venha haver a renúncia nas nossas vidas. Mas como assim renunciar? Renunciar não é você abandonar os seus estudos, desistir dos seus sonhos e querer estar só na igreja. Mas a renúncia é você procurar servir ao Senhor cada vez mais e mais e se afastar de tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, de todas as coisas que prejudicam a sua comunhão com o Senhor. Aleluia, Deus. Porque
É necessário que venhamos viver uma vida consagrada ao Senhor, de jejum e oração, pois são de extrema importância nas nossas vidas. Assim como a lamparina depende do azeite, nós também dependemos do azeite nas nossas vidas, que é o Espírito Santo, nosso amigo inseparável e consolador, aquele que nos fortalece e nos ajuda quando o mal vem ao nosso encontro para barrar a nossa comunhão com Deus. Por isso, é necessário que nas nossas vidas venha haver renúncia. E mesmo não sendo muito fácil, mas devemos lutar contra a concupiscência da carne, que é uma luta contra o desejo de pecar. Porque, como o próprio Jesus disse, é necessário que venhamos, se já estamos crucificados com Jesus, devemos viver uma vida diferente e consagrada a Ele, para que assim venhamos ser dignos dele e venhamos viver não como pessoas religiosas e também não como meramente conhecedores da Bíblia, mas sim como verdadeiros servos e servas do Senhor. E desde já eu agradeço aqui esta rica oportunidade, e mesmo que não seja fácil, igreja, mas venhamos nos esforçar, porque como o nosso próprio Deus falou, esforça-te que eu te ajudo, para que assim nós venhamos conseguir renunciar tudo aquilo que nos afasta e prejudica a nossa comunhão com Deus. Em nome de Jesus, amém.